número 5. Eu já preguei a respeito desse assunto, mas tem algo novo da parte do Senhor para as nossas vidas, que eu quero compartilhar com vocês hoje à noite. E eu espero que você abra o seu coração, como o Tiago fala, que você venha receber a palavra com mansidão, com o coração aberto, aquilo que o Senhor tem para nós. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, do versículo de número 13 ao versículo 16. Jesus ele nos traz a seguinte palavra, dizendo o seguinte: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como é que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aí o 14 diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Amém? Jesus ele fala para os seus discípulos dizendo que eles são sal. Jesus, antes de tudo, ele está declarando a influência dos filhos de Deus na terra. Nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, somos chamados pelo seu nome, somos separados para sermos de Deus, para pertencermos a Deus. Nós não somos como os demais, nós somos alguém que se torna influência, que se torna destaque, que se torna a diferença. Porque quando Jesus está falando, quando ele declara, vós sois o sal naquele período era usado basicamente como conservante, porque não havia refrigerador, não havia nada que pudesse conservar a carne, né? Então toda a carne todo animal que era sacrificado, toda a carne que era separada ali, que eles não conseguiam consumir imediatamente, eles precisavam do sal para preservar, para manter a qualidade daquele material, para que pudesse posteriormente ser consumido. O sal então ele vinha para preservar o original, o natural da carne ali, a qualidade, né? A qualidade para que aquilo se mantivesse. E o sal ele matava as bactérias da superfície da carne, evitando que ela viesse a estar num estado de putrefação, né? Que ela viesse a se estragar. Então Jesus ele está declarando: olha, vocês filhos de Deus, vocês que aceitaram a Jesus, vocês que entregaram a sua vida a Cristo, vocês são o sal da terra. Olha que coisa interessante. Nesse aspecto, nessa visão de preservação, de conservação, na intenção, na ideia de que você, como servo de Jesus Cristo, aonde você estiver, você seja aquele que vai conservar aquilo que é bom, você vai ser aquele que vai preservar aquilo que é a vontade, é o propósito, é aquilo que Deus tem para as nossas vidas, quando lá no princípio ele criou o homem, naquele projeto, naquela intenção original. Nós que somos chamados por Cristo Jesus, nós somos chamados para sermos a diferença aonde nós estivermos. Não é para ser um ponto de equilíbrio, não é para ser um ponto de equilíbrio, porque às vezes nós como servos de Deus, nós pensamos, pegando o conceito de pacificação, nós pensamos que nós temos que ser alguém que equalize, né, o ambiente, haja um equilíbrio entre as trevas e a luz. Não há equilíbrio entre as trevas e a luz, porque onde há luz, a treva vai ser dissipada, eliminada totalmente. Onde há o sal, não vai haver nada estragado, não vai haver nada podre, porque o sal ele está ali para preservar, para conservar. O que é a podridão nos nossos dias hoje, naturalmente falando, relacionando as nossas vidas? O que nós poderíamos considerar como podridão? É tudo que é pecado. Olha a sociedade à nossa volta, olha o mundo que nós estamos vivendo nos nossos dias. Esse mês aí é o mês onde as pessoas promovem como mês do orgulho, né? Do orgulho gay, e todas as movimentações, as bandeiras que foram levantadas nesse sentido, nessa direção. Até hoje eu estava vendo alguns vídeos aí relacionados de pais que são
se consideram homossexuais, e vem tentando trazer os seus filhos ali, já numa doutrinação, estimulando a criança, a mentalidade da criança, falando que ela já é gay, falando, olha, você é dessa forma. Eu vi uma mãe norte-americana fazendo isso, e falando e cantarolando para o seu filho, você é gay, você é gay, você é gay, justamente para estimular a criança, para crescer naquela mentalidade. E aí eu te pergunto, Deus errou na criação de alguém? Será que Deus teria a capacidade de construir o órgão genital de uma pessoa no lugar errado, ou na pessoa errada? Será que Deus construiria um homem com o corpo de homem, mas a mente não é de homem? Não é errado, isso é deturpação, isso é algo, é podridão do mundo, é coisa satânica e maligna que vem justamente para destruir aquilo que Deus construiu. E Jesus, ele declara aqui em Mateus, igreja de Deus, povo de Deus, servos de Deus, filhos do Deus vivo, você é o sal. Você está no meio desse mundo, você está em meio a toda essa situação para ser a diferença, para ser aquele que tem a capacidade de preservar os seus, de conservar os seus e de transformar aqueles que estão à sua volta. É aquilo que Paulo fala quando ele declara lá em Romanos 12, né? Para não nos conformarmos com esse mundo, mas transformar esse mundo com a renovação da nossa mente. Não é algo só que diz respeito à nossa vida, não é algo que diz respeito simplesmente àquilo que nós vamos viver, mas diz respeito à nossa casa, aos nossos filhos, à nossa família, aos nossos entes queridos. Como sexta-feira foi declarado, como outras vezes foi falado, a passagem que Paulo diz para o carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. É você e a sua casa. E como isso vai acontecer? A partir do momento que você viver como sal. A partir do momento em que você se posicionar como sal, sendo a diferença, porque Jesus também ele declara, você é o sal da terra. Mas aí ele faz uma pergunta, mas se o sal não salgar, qual vai ser o sentido de ser sal se ele não salgar? Qual vai ser o sentido do sal? Sabe, às vezes em algumas receitas culinárias, como por exemplo algum bolo, você coloca alguma pitadinha de sal só para realçar o outro sabor. O sal ali, bem na verdade, ele não vai aparecer, ele não vai fazer sentido. Ele está só equalizando, equilibrando. O que vai aparecer são as outras coisas. Da mesma forma na nossa vida, se nós não nos empenharmos em vivermos a palavra, se nós não andarmos como Cristo nos chamou para andarmos, se nós não exalarmos o bom perfume de Cristo, nós só vamos dar mais tom às outras coisas que estão à nossa volta. Nós somos aqueles que, onde chega, faz a diferença, ou nós somos aquele que, não importa onde estivermos, é a mesma coisa, não vai mudar o ambiente. Amados, nós somos chamados por Cristo Jesus. Cristo morreu na cruz do Calvário por nós, para que nós pudéssemos ser essa diferença, para que nós pudéssemos viver verdadeiramente como sal, sabe, fazendo a diferença, destoando as coisas, expressando as verdades de Deus, trazendo a essência de Deus, dos princípios da palavra de Deus, onde quer que nós estejamos, por onde nós fomos. Sabe, há uma história de uma criança, um jovem rapaz que se converteu a Cristo, e aí ele ouviu essa palavra, e ele estava para ir para um acampamento, onde não era um acampamento cristão. A maioria das pessoas que estavam no acampamento eram pessoas não cristãs, e ali aconteciam muitas coisas que não condizia com a palavra de Deus, mas ele iria para aquele acampamento, e ele recém-convertido havia ouvido essa palavra, que ele deveria ser sal, que ele deveria ser luz, e ele foi conversar com o seu pastor e falou, pastor, o que eu faço? Como que eu faço? E o pastor falou, meu filho, você precisa viver o que Deus te chamou para ser. Ele falou, ok pastor, então eu vou para lá e vamos ver como vai ser. E ele foi, passou os dias no acampamento, e quando ele voltou, o pastor todo curioso, querendo saber o que havia acontecido no acampamento, falou, meu filho, e aí como foi? Ele falou, pastor, foi muito bom. Olha, deu tudo certo. Deu certo, meu filho. Ele falou, deu tão certo que ninguém descobriu que eu sou crente. Deu certo? Não deu certo. O sal se tornou insípido. O sal se tornou sem valor. Igreja,
Nós como servos de Deus, nós temos que ter voz nesse mundo. Nós como igreja do Senhor, nós precisamos nos levantar e não nos calarmos diante da perversidade que a humanidade está vivendo. Diante de todas as coisas que o mundo está indo de mal a pior, como algo apodrecido, nós como igreja do Senhor precisamos restaurar e resgatar aqueles que ainda podem ser resgatados. Aqueles que não estão com seu coração totalmente entregue à perversidade, que ainda têm a oportunidade de se voltar para Deus. Temos que batalhar pela nossa casa, pela nossa família. Temos que estar onde estivermos, declarando as verdades de Deus, vivendo a palavra de Deus, exalando o bom perfume de Cristo, sendo sal. Porque Jesus ele fala, se o sal não salgar, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O sal, quando ele já não estava mais servindo naquele tempo, eles simplesmente lançavam nas ruas, nas calçadas, e a chuva diluía aquele sal, e o sódio ia para queimar as gramas, as ervas daninhas. Era a única coisa que acontecia. E pelas ruas os homens pisavam aquele sal. Igreja, olha como isso é poderoso. Se nós, chamados para sermos sal deste mundo, não salgarmos, a Bíblia nos fala que os homens maus desse mundo vão passar por cima, porque o sal não vai prestar, não vai servir, não vai ter voz, não vai ter valor, não vai ter posição, não vai ter poder, não vai ter autoridade. O que tem acontecido com a igreja dos últimos tempos? O que a igreja tem vivido nos últimos anos, nos últimos tempos? Por causa da questão do amor, que é verdade. Deus ama todos incondicionalmente. Mas olhou-se tanto para o amor que esqueceu que Deus também é justiça, é juízo. Ele é juiz. Ele é juiz e Ele vai julgar a todos. Todos um dia estarão diante do tribunal do Senhor. E falou-se tanto de um amor, mas um amor que aceita toda coisa de qualquer forma, de qualquer maneira, que você pode viver a vida errada da forma como você quiser, que você pode servir a Deus a hora que você quiser, quando você quiser, sabe? Você pode orar a Deus só na hora que te dá vontade. Você pode decidir ser crente só quando você achar que tem que ser. De outros momentos você pode viver a sua vida de qualquer maneira, sabe? E com isso o sal, aqueles que são de Deus estão perdendo o seu sabor, estão perdendo a sua voz, estão perdendo a sua essência, estão se perdendo entre todos aqueles que estão no mundo de podridão, e o sal também está se tornando putrefacto por causa de não viver, não fazer, não estar no propósito para o qual foi chamado. A verdade de Cristo foi esclarecida para nós, para que nós andemos nessa verdade. Nós somos comprados pelo alto preço de Cristo Jesus, para que vivamos segundo a vontade de Cristo Jesus, para que sejamos moldados e transformados à imagem e à semelhança de Cristo Jesus, para sermos feitos ao molde do Cristo Jesus. A Bíblia fala que Cristo foi o primogênito, o primeiro entre todos os irmãos, o primeiro entre todos, não é o único. Nós também estamos sendo feitos, forjados, as características de Cristo, a essência de Cristo. Mas para isso nós precisamos viver como sal, nós precisamos estar onde quer que haja uma forte ênfase cristã, uma forte voz cristã, essa sociedade ela vai ser preservada, ela vai ser mantida. Por que o pecado tem se alastrado? Por que as coisas más têm crescido, têm se proliferado? É porque a igreja de Cristo não tem sido sal. Não tem sido sal. Se nós hoje aqui decidirmos como sal dessa terra, sal de Aragaças, sal deste lugar, exalarmos o bom perfume, começarmos a preservar aqueles que nós alcançarmos, aqueles que estiverem à nossa volta, se nós começarmos a viver como sal deste lugar, este lugar vai ser transformado, esse lugar vai ser preservado, a essência dos bons costumes, da boa conduta, sabe, na sua casa, na sua família, aos seus entes queridos, ao seu redor vai haver transformação, mas você precisa ser sal.
Você precisa viver como sal. Como eu falei, não é para equalizar. Não, vamos apaziguar, vamos equilibrar. Bem-aventurados são os pacificadores, de fato. Bem-aventurados são aqueles que promovem a paz. Mas promover a paz não é haver concordância com o erro, com o pecado. Não há comunhão das luzes com as trevas. Nós falamos disso há pouco tempo. Não tem como andar junto à luz e às trevas. Se você é sal, onde você chegar, você vai destoar. Você vai ser a diferença. Você vai bater de frente, você vai, sabe, não é ser maldoso, não é ser ignorante, não é ser chato, mas é ser cristão verdadeiro. É ser aquele que serve a Deus, sabe? E na oportunidade, no momento em que você percebe a oportunidade, você fala de Cristo, você salga, você traz a verdade. Na hora que a sua fé é questionada, você não teme, você como um obreiro que maneja bem a palavra, você se posiciona e fala da verdade de Cristo sem ter medo, sem receio. Você se levanta e traz o sal de Cristo para ser a diferença, para fazer a diferença. Onde quer que haja uma forte ênfase cristã e uma forte voz cristã, essa sociedade está sendo preservada e mantida. Você quer sua casa mantida? Você quer sua família mantida na presença do Senhor, andando em verdade, em santidade, longe do pecado, longe da maldade? Seja o sal lá. Seja o sal. Você foi chamado para isso. Na sua casa você foi levantado para isso, para que os seus sejam preservados, para que os seus sejam restaurados diante da presença do Senhor. Diante da presença do Senhor. Mas quando a voz cristã enfraquece em sua influência sobre a nossa sociedade, nós podemos ver essas forças e poderes começando a corroer os próprios alicerces da nossa democracia. Não é o que tem acontecido hoje? Olhe para as leis, olhe para os projetos que têm se tramitado nos altos escalão do governo. Olhe para as intenções das autoridades. Qual é o projeto deles? Quais são as intenções da grande maioria? É proclamar o nome de Deus. Em alguns lugares do Brasil até a Bíblia foi proibida dentro das escolas. Até orar, falar de Cristo foi proibido. Hoje, se você falar para o demônio em nome de Jesus, eu te repreendo, eu te amarro, Satanás, por causa da liberdade religiosa e uma lei que se tramita aí, que se está aí, prestes a ser aprovada. Teve um pastor que foi preso por causa disso, porque fere a liberdade cristã do satanista. Ei, se nós concordarmos com isso, nós estamos sendo sal, nós estamos sendo aquilo que Cristo quer de nós. Sabe por que isso está acontecendo? Porque nós como sal, não estamos salgando. Porque nós como conhecedores das verdades de Cristo, estamos sendo passivos. Queremos ser muito pacíficos, para não ofender, nós não falamos a verdade, porque hoje a sociedade é essa. O errado é aquele que fala a verdade, porque se falar a verdade fere, e se ferir magoa, e aí já, não, eu vou processar, porque me magoou, me feriu, falou a verdade, doeu, palavras machucam, sabe? Misericórdia, Senhor, misericórdia. Mas nós como sal, nós não podemos temer por causa dessas situações. Nós precisamos, como guerreiros de Cristo, como o exército de Deus chamados para a batalha, nos levantarmos, porque isso é uma guerra. Paulo mesmo fala, carta aos Efésios, ele declara, a nossa guerra não é contra carne ou sangue, mas é contra quem? Contra os principados, as potestades e os poderes nas regiões celestiais que têm se levantado. Porque não pense você que tudo o que acontece é só natural. Não, não, não. Existem forças espirituais por trás disso. Existem guerras espirituais a serem travadas. De que forma nós vamos travar essas guerras? Permanecendo na palavra de Deus e em oração constante, buscando comunhão, sendo revestido pelo Espírito Santo, buscando fortalecimento na presença do Senhor, andando com o Senhor e sempre onde estivermos, sendo sal, sendo a diferença, vivendo a diferença. Nós somos chamados para isso. Nós precisamos nos ajoelhar diante de Deus e começar a orar e a buscar o poder de Deus, para buscar um reavivamento espiritual.
A igreja, de um modo geral, precisa ser despertada pelo poder de Deus. Precisa ser reavivada, precisa reacender a chama no coração, da paixão pela palavra, da sede, da fome, da presença do Senhor. A igreja de Cristo precisa ser reavivada, precisa ser despertada, porque a apostasia está entrando no seio da igreja, está tornando a igreja uma igreja morna. E o que Deus faz com a igreja morna? Lembra de Laodiceia? Livro de Apocalipse, se eu não me engano, capítulo de número 3. Eles achavam que estava tudo bem, a igreja estava cheia, as contas da igreja estavam pagas, os pastores falavam bonito, sabe? A sociedade gostava daquela igreja porque ninguém ofendia ninguém, ninguém feria ninguém, ninguém falava palavras de ofensa contra ninguém. Então a igreja sempre lotava, as canções eram bonitas, as músicas bem tocadas. E aí Deus olhou para lá e falou: olha, vocês não sabem que são desgraçados, que são pobres, que são cegos e estão nus, e eu estou prestes a vomitar-te da minha boca. Amados, pense nisso, olhe para isso, abra os seus olhos para essa verdade, para que verdadeiramente não percamos o nosso tempo, para que verdadeiramente sejamos despertados para andar com Deus, para estar com Deus, e não desperdiçar a nossa vida, os nossos dias pensando estar tudo bem e enganando a nós mesmos. Enganando a nós mesmos. Pare e pense sobre isso. Olhe para dentro de si mesmo, analise, como Paulo fala, que o homem analise a si mesmo, que ele olhe para dentro de si. Somos chamados para ser a diferença, não para ser um ponto de equilíbrio, não para ser aquele que equaliza as coisas, não, mas para sermos a diferença. Somos chamados para sermos a diferença. E aí Jesus continua dizendo, versículo 14, ele diz: vós sois a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Você que entregou a sua vida para Jesus, você é luz do mundo. Na sua vida não pode haver trevas, porque a luz de Cristo, a luz que é Cristo Jesus, está em você, e essa luz dissipa todas as trevas. A palavra de Deus diz que Jesus estava passando em determinado lugar, e ele disse: a região que estava em trevas, hoje raiou a luz, hoje brilhou a luz de Cristo já brilhou na sua vida. A luz do Senhor já resplandeceu no seu coração, iluminando o seu ser, para que você seja a lâmpada de Deus por onde você estiver, para que tudo aquilo que seja trevas seja dissipado, seja desfeito, seja destruído, para que a luz, a glória de Deus seja revelada. Como eu já citei Romanos 12:2, não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo que faz e pensa. Isso é ser sal e luz, é você pensar segundo a palavra de Deus, é você falar segundo a palavra de Deus, é você andar segundo a palavra de Deus, segundo os princípios e os preceitos da palavra de Deus. As suas decisões, as suas escolhas, as suas opiniões, os seus conceitos, a sua cultura, ela é amoldada segundo a palavra de Deus. Agora pense consigo mesmo, quantas coisas que às vezes ferem a palavra de Deus, e você sabe que fere, porque até te incomoda o seu coração, te deixa inquieto, mas às vezes você pensa, bem, para não perder a amizade, bem, para não gerar uma intriga, bem, mas para que, sabe, eu vou deixar para depois, eu vou orar, não vou falar. Quantas vezes temos agido dessa forma? Quantas vezes temos sido passivos, temos sido coniventes com o erro, por receio de tomarmos uma posição como servos de Deus? Sabe? Não é questão de ser chato, já falei isso. Não é questão de ser aquela pessoa que está falando toda hora em como, não. Mas é aquela pessoa
que tenha a sua posição, que tenha a sua conduta bem definida, que mesmo que você não fale, mesmo que você não declare nada, mas as suas ações, a sua postura, a sua conduta, ela é diferente. Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha o sal e a luz. Qual é a diferença? Ele falou alguma coisa? Não. Mas a sua vida, ele não parava no caminho dos pecadores, ele não se sentava na roda dos escarnecedores. O prazer dele estava em Deus, a sua alegria estava em Deus, servindo a Deus, andando com Deus. E assim ele brilhava a luz de Cristo. E assim deve ser as nossas vidas. Igreja de Cristo, nós precisamos nos levantar e nos despertar. Não podemos ser inutilizáveis, não podemos ser envelhecidos para sermos jogados fora, não. E quando Jesus fala a respeito de sermos sal e luz, Jesus ele declara para sermos sal e luz, não é apenas um desafio, não é apenas, ele não está nos desafiando a sermos alguma coisa, não, ele está falando para nós a exigência, o requisito para você se declarar como filho de Deus, para você se declarar servo de Deus, para você declarar que você é um cristão. A exigência é ser sal e ser luz, porque se não for, não é cristão, não há vida cristã. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, vocês são a influência que a igreja deveria ter nesse mundo sombrio. Você é a única luz, você é a única esperança para aqueles que estão em trevas à sua volta. Agora imagina se você, sendo luz, se oculta quando percebe as trevas à sua volta. Meu irmão, você foi chamado para dissipar as trevas que estão ao seu redor. Você foi chamado para brilhar a luz de Cristo, porque às vezes tudo aquele que está nas trevas, tudo que ele precisa é que você, igreja de Cristo, resplandeça a luz de Cristo, para que ele saia da escuridão, para que ele saia do sofrimento. Precisamos viver, não podemos andar nos ocultando, não devemos, aquele clima romântico, a pessoa estar ali, o casal, e aí fala, vamos fazer um jantar romântico, e faz aquele clima meia luz. Às vezes a igreja de Cristo está tendo esse romantismo com o pecado, ela não está propriamente vivendo o pecado, mas ela está diminuindo a sua luz, para não prejudicar tanto as trevas, para que as trevas possam chegar mais perto. E o que Cristo está nos falando, olha, servo de Deus, filho de Deus, resplandeça a sua luz, porque ele diz assim, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada, sobre onde? Sobre um monte. Onde é para colocar a luz? No lugar mais alto, de uma forma que o ambiente seja esclarecido. Imagina se essas luzes do teto estivessem todas no chão. Já pensou no breu que estaria o ambiente? Havia uma penúria, não haveria tanta luz assim. Mas quando ela é colocada no alto, as mínimas trevas que possa haver nos cantos, as sombras de escuridão, ela é dissipada também. Porque a luz está em uma posição apropriada para que todas as trevas sejam dissipadas. Então nós, como igreja de Cristo, precisamos nos colocar nessa posição apropriada. Aonde nós estivermos, no seu trabalho, na sua casa, no seu convívio familiar, no seu ciclo de amizade, se posicione como luz. De que forma? Vivendo a palavra, andando na palavra, confessando a palavra, declarando a palavra, como o irmão Paulo falou aqui, não deixando a ansiedade tomar o seu coração, mas confessando a sua esperança, que é a promessa de Deus, que foi declarada a seu respeito, andando segundo a fé e não segundo a vista, andando, conforme os princípios e os preceitos da palavra de Deus, sendo sujeito à vontade de Deus. Fomos chamados para sermos sal e luz, porque quando somos sal e luz, nós estabelecemos o reino de Deus.
nós estabelecemos o reino de Deus aonde nós chegamos. E é esse o propósito de nós como igreja do Senhor. Estamos trazendo o reino de Deus, porque onde é chegado o reino de Deus, a vida, a paz, a transformação, a milagres, a restauração, a libertação, a mudança de pensamento, o cativo é posto em liberdade, porque é chegado o reino de Deus. Quando Jesus veio, ele estabeleceu o reino de Deus, e o Espírito de Deus que estava sobre ele trouxe essa liberdade para todos que estavam presos. Mas agora, como viver o reino de Deus? Sendo sal e luz, sendo sal e luz, sendo a diferença, vivendo a palavra, baseando-se na palavra, estabelecendo na palavra. É como o garotinho, ele falou: e agora como eu vou fazer? Eu aceitei a Jesus. Bem, já sei como eu vou fazer. Eu vou lá e vou ser o cristão 007, agente secreto, disfarçado, né? Ninguém descobre quem ele é. Não está sendo luz, não está sendo luz. Deixe a luz de Cristo brilhar em você. Deixe que Jesus, que é o sal, na sua vida, venha trazer o sabor, o tempero para aqueles que estão à sua volta. Jesus disse que você não pode acender uma candeia e colocá-la debaixo de um alqueire, mas se coloca no castiçal, para que possa iluminar a todos os que estão na casa. O único propósito da luz é dar luz. A luz não tem outro propósito a não ser iluminar e esclarecer. Você é a luz para iluminar, para esclarecer, para que os olhos daqueles que estão debaixo da sua casa, debaixo da sua autoridade, para que os olhos daqueles que estão à sua volta sejam esclarecidos por essa luz, e a verdade seja revelada para eles, para que aqueles que estejam nas trevas vejam a verdadeira luz e possam ser trazidos aos pés do Senhor. Saia da escuridão. Agora há um caminho pelo qual você deve deixar brilhar essa luz. Há uma maneira pela qual essa luz deve ser brilhada. Versículo 16, versículo 14 diz assim: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. E aí no versículo 15 ele diz: nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Aí ele diz para nós, versículo 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Como você vai brilhar a luz? Com suas boas obras. Quais são essas boas obras? É andando segundo a palavra de Deus. O Senhor nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. Então o que nós fazemos? Nós amamos o próximo como a nós mesmos. A palavra do Senhor nos ensina a amar a Deus acima de todas as coisas. E o que nós fazemos? Independente do prejuízo que nós possamos sofrer, independente da amizade que nós possamos perder, mas por amor a Deus, nós dizemos não para muitas coisas, porque vai nos separar de Deus, vai nos contaminar. Essas obras, essas boas obras, andando segundo a palavra, elas não são coisas feitas somente diante dos homens, para que sejamos aplaudidos e vistos como bons cristãos, ou como ele é um santo homem de Deus. Não é para isso. Mas é algo que é feito à vista dos homens, mas também no secreto. É feito diante de todos, mas também é feito no particular, no reservado, quando ninguém está vendo, porque verdadeiramente somos de Deus. Independente de onde nós estivermos, nós estamos resplandecendo a luz de Cristo. E Jesus fala: portanto, brilhe a vossa luz, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. A sua vida com Deus, o seu dia a dia, o seu falar, a sua conduta, tem transmitido isso? Quando as pessoas olham para você, elas percebem alguma diferença na sua conduta, na sua postura? Alguém já perguntou para você? Não precisa me responder não, responda para você mesmo. Alguém já perguntou para você: você é crente? Você é diferente? Parece, sabe? Alguém já te fez essa pergunta? Porque às vezes nós não estamos demonstrando tanto essas boas obras, porque as pessoas não estão percebendo. Se ela não nos vê na igreja, se ela não nos vê em algum lugar, em uma congregação, em uma reunião de cristãos,
eles não vão saber que somos cristãos. E o que nós precisamos é viver de uma forma que a nossa vida seja vista por todos, de uma forma que eles percebam que há algo diferente em nós, que a luz de Cristo está em nós. A Bíblia Mensagem, os mesmos versículos, do versículo 13 ao versículo 16, a Bíblia Mensagem diz assim: permitam-me dizer por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Olha que coisa linda. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Como que a pessoa que não conhece a Deus pode descobrir o sabor, a alegria, o prazer, a satisfação de ser cristão, se nós cristãos estamos sendo insípidos? Sabe, se nós cristãos estamos andando de uma maneira que não fazemos a diferença, que não salgamos, não temperamos, não brilhamos a luz de Cristo. Eles vão descobrir Deus por intermédio da sua vida. Eles vão olhar para você como para um espelho e vão ver Deus em você e vão desejar servir a Deus por aquilo que você vive da parte de Deus. O que mais nós temos visto, amados, nos últimos dias, e isso eu falo com pesar, com dor no coração, eu tenho visto alguns líderes, alguns pastores debatendo e falando a respeito de alguns assuntos atuais, e o que mais nós temos visto é dentro da igreja, pessoas com aparência de cristão, pessoas com traços, com trejeitos de servos de Deus, atolados, achafundados no pecado. E aí quando se revelam, quando se confessam o seu pecado, e aí levantam a bandeira e começam a falar um monte de coisa, envergonhando o Evangelho. Mas por que isso está acontecendo? Porque a igreja de Cristo, que deveria ser sal e luz, perdeu a sua essência. E aqueles que estão vindo, eles estão iludidos por um movimento natural e humano, por um sentimento emocional, por uma palavra bonita, por uma oratória bonita, mas não está vivendo a essência de Cristo, não estão tendo as suas vidas transformadas, não estão descobrindo o sabor da vida que tem a vida com Deus, de andar com Deus, de estar com Deus. Vocês já viram quantos cristãos de longas datas têm se declarados homossexuais nos últimos dias? Pessoas de alta posição, de alto escalão, de status, sabe? Que você às vezes até chorou ouvindo canções deles, sabe? Você falou, nossa, essa pessoa é muito de Deus. E aí ele revela há quanto tempo ele estava ali como lobo escondido, vestido de cordeiro, vestido de ovelha. Porque a igreja não está vivendo o sal, porque quando o sal verdadeiramente salgar, quando a luz verdadeiramente brilhar, essas trevas vão ser dissipadas, as verdades são reveladas, e nós como igreja do Senhor precisamos nos despertar, precisamos nos levantar. E aí continua dizendo assim, ele diz assim, versículo 13 ainda, ele diz, se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Olha que palavra forte. Como que alguém pode saber que é prazeroso, que há uma imensa alegria em ter uma vida de oração, se nós não orarmos? Como que alguém pode descobrir o prazer deste livro, de meditar na lei do Senhor, a alegria que há em você debruçar ali e buscar a Deus, e meditar a palavra e conhecer a Deus pela palavra, se a igreja não lê a Bíblia? Como vão descobrir a alegria, como a do salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, se os cristãos, se o sal e a luz desse mundo não congrega, não está junto na casa do Senhor, não se alegra em estar na habitação, na presença do Deus vivo? Como vão descobrir? E Jesus está dizendo, se for dessa maneira, vai ser jogada no lixo, não vai servir para mais nada, não vai ter utilidade, não vai ter utilidade. Aí ele continua dizendo, versículo 14, versículo 14, ele diz assim, há uma outra maneira de dizer a mesma coisa,
Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Olha o privilégio que nós temos, trazer as cores de Deus ao mundo. A Bíblia fala que no princípio Deus criou o homem, e quando Deus criou o homem, para que o homem habitasse, Deus plantou um jardim. Deus plantou um jardim para colocar o homem, para que o homem administrasse, cuidasse do jardim. Mas o homem, pelo seu coração ali, sabe, entregue para outras coisas, ele decidiu rejeitar a voz de Deus, a direção e a orientação de Deus, e pecou contra Deus. E aí então Deus expulsou do jardim. O lugar onde Adão habitou após o pecado não tinha a mesma beleza do lugar onde Abraão foi criado e colocado. Adão foi criado e colocado por Deus. Porque a beleza do jardim era imensurável. Era algo maravilhoso, lindo que Deus tinha feito para o homem. Mas para que o homem habitasse no jardim de Deus, ele precisava estar em santidade e em obediência a Deus, sendo luz, sendo sal, sendo a diferença. Quando o homem rejeitou ser luz e ser sal, Deus o colocou. E aí Deus falou: olha, até para você produzir, vai ter que, suar a camisa. Não foi essa a maldição? A Bíblia fala que Deus amaldiçoou a terra por causa do homem, por causa do pecado do homem. E o homem nasceu abrolhos, nasceu ervas daninhas, nasceu pragas na terra. E o homem tinha que labutar mais e trabalhar mais para conseguir tirar da terra o fruto, para poder se alimentar, por causa do pecado. O mundo, ele vive dessa maneira, no sofrimento, na dor, na angústia, na aflição. Mas quando nós que pertencemos a Cristo, o jardim de Deus foi colocado em nós. Foi colocado em nós. Por quê? Para que a beleza da luz de Cristo, da glória de Cristo, do andar com Cristo, essa beleza, essa luz seja resplandecida para os demais. Somos nós que levamos essa luz. Somos nós que levamos essa luz. É o que Pedro fala, falando a respeito da esposa. Ele fala: a mulher sábia que teme a Deus, que anda com Deus, ela ganha o seu marido incrédulo, mesmo sem palavras, com as suas ações, com suas atitudes, com o seu proceder. O marido incrédulo, ele fica olhando para aquilo e vê a luz de Deus na vida dela e fala: eu preciso disso, eu preciso sair dessa escuridão e viver essa luz. Nós somos chamados, igreja de Cristo, para sermos essa luz. E aí Jesus continua dizendo, ele diz: vocês estão aqui para ser a luz, para trazer as cores de Deus a este mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-los público, tão público quanto uma cidade num alto plano, num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pense que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar, mantenham sua casa aberta, que a generosidade seja a marca da vida de vocês, mostrando-se acessíveis aos outros. Vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai do céu. Deus te chamou para resplandecer. Deus te chamou para brilhar, e Ele quer te elevar, te colocar numa alta posição, para que todos vejam, para que todos possam ser iluminados por essa luz. Você foi chamado para isso, é o propósito de Deus para a sua vida, é o que Ele quer fazer na sua vida, na sua casa, te colocar à vista de todos, para que a luz de Deus que há em você, resplandeça na vida deles. Mas às vezes nós estamos falando para Deus: não, Senhor, não, melhor não, e se escondemos e entramos debaixo de um balde, ofuscando a luz, e aí as trevas reinam. As trevas reinam. Igreja de Cristo, seja sal, seja luz, viva a palavra de Deus, ande com Deus, busque intimidade com o Senhor, procure estar diante do Senhor sempre, sempre, todos os dias da sua vida. Não seja conivente com o pecado, com o erro. Não seja conivente com as coisas que ferem a santidade de Deus. No ministério de Jesus Cristo, muitas vezes vamos ler
onde as multidões vieram a ele, e ele as tocou e os curou e disse, elas foram glorificando a Deus. O que Jesus diz a respeito disso é que quando nos tornamos luz, quando somos sal, Deus é glorificado nas nossas vidas, porque nós mostramos a beleza de ser cristão, nós mostramos a alegria de andar com Deus. Mas aí eu te pergunto, a sua vida cristã é uma vida feliz? Você servir a Deus, para você, é algo alegre, satisfatório, é algo que te traz paz, que te traz felicidade? Ou está sendo pesaroso para você servir a Deus? Porque se você não está desfrutando de paz, se você não está desfrutando de completa alegria, de regozijo em andar com Deus, em estar com Deus, tem algo errado. A luz de Deus está sendo ofuscada na sua vida, porque há plena satisfação, plena realização em estar com Deus, em andar com Deus. Eu quero te convidar essa noite, em nome de Jesus, se coloque de pé, em nome de Jesus. Eu quero te convidar essa noite para você abrir o seu coração para Deus, segundo aquilo que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração, as verdades que foram reveladas ao seu coração essa noite. Eu quero, feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero que você comece a falar com Deus e apresentar a Deus falando: Senhor, eu quero viver essa luz, eu quero resplandecer essa luz, eu quero exalar esse bom perfume, eu quero andar contigo, estar contigo, Senhor, em tua presença, sendo a diferença, vivendo a diferença. Ó Deus, exalando o seu bom perfume por onde eu estiver, por onde eu andar. Ah Deus, onde quer que eu esteja, Senhor, eu quero de fato viver. Eu te desafio a você declarar: Senhor, vem o teu reino sobre a minha vida, vem o teu reino sobre a minha vida, estabeleça o teu propósito, o teu querer, a tua vontade, estabeleça o teu trono. Eu te desafio a você falar: eis-me aqui, Senhor, e faz em mim o teu querer, cumpra em mim a tua vontade. Eu te desafio, como servo de Deus, como cristão, como aquele que entregou a vida para Cristo, dizer: Senhor, eu quero ser a luz deste mundo, eu quero ser a luz do Senhor na minha casa, eu quero ser a luz do Senhor nessa cidade, eu quero ser a luz do Senhor no meu trabalho. Eu te desafio a declarar ao Senhor de coração e dizer: Senhor, faz-me o sal onde eu estiver, para ser e viver a diferença, para exalar o seu bom perfume. Ah Deus, que o Senhor venha nos despertando a cada dia, que o Senhor venha agindo nos nossos corações, nas nossas vidas, ó Pai, nos levando, ó Deus, como igreja viva, como igreja, ó Pai do Senhor, chamados pelo teu nome, escolhidos pelo Senhor, para exalarmos o seu bom perfume, que assim nós venhamos andar. Ah Deus, que não venhamos, Senhor, estarmos tomados por esse mundo, pelas podridões que há nessa terra, neste mundo, ó Deus, pelas coisas desse mundo. Não, Senhor, que o nosso coração não seja enredado pelas coisas desse mundo, mas que nós sejamos, ó Pai, constrangidos pelo teu amor e transformados pela tua palavra, que nós sejamos reavivados, ó Pai, como a tua palavra diz, como o profeta declarou: aviva a tua obra, Senhor, aviva a tua igreja, desperta o teu povo, levanta os teus filhos, fortaleça os joelhos vacilantes, Pai, desperta o que dorme, desperta do sono espiritual, levanta, Senhor, o que está caído, o que está prostrado, o que está abatido, aquele que foi ferido, ó Pai, e por causa dessa ferida não se levantou mais. Em nome do Senhor Jesus, verta o teu bálsamo, Senhor, ó Pai, verta o teu bálsamo e traz a cura às feridas do coração e da alma, traz a restauração, o renovo da mente, do coração, traz a mudança dos pensamentos,
para que verdadeiramente possamos andar contigo em santidade e em verdade, para que verdadeiramente possam ver o Senhor em nós, ó Pai, como João Batista declarou, que nós venhamos a diminuir, e que a cada dia mais o Senhor venha a crescer, e que a cada dia mais o Senhor venha a aparecer, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado nas nossas vidas, e que todos possam ver o Senhor em nós, e que todos possam ver a tua glória em nós, que a tua igreja, ó Pai, seja levada a esse novo tempo, que a tua igreja, Senhor, seja levada, ó Pai, a conhecer o Senhor verdadeiramente. Deus, como eu tenho orado e clamado ao Senhor, torna os teus filhos plenamente cheios, ó Pai, cheios plenamente do conhecimento do Senhor, da tua vontade, da tua verdade, ó Pai, ó Deus, para que eles tenham discernimento espiritual, para que eles compreendam as verdades do Senhor, para que eles não sejam enredados pelos sofismas de Satanás, pelo engano do diabo, não, Senhor, mas para que eles sejam despertados para a tua verdade, para que em tudo quanto fizerem agradem o Senhor, que a nossa vida seja dessa maneira, que nós como igreja do Senhor venhamos a andar dessa maneira, venhamos a viver dessa maneira, de uma forma que agrada ao Senhor, de uma forma que exala o teu bom perfume, de uma forma, Senhor, que possamos, ó Pai, estar contigo diante do teu altar, andando contigo em santidade, em verdade. Transforma os corações, quebranta o coração endurecido, tira toda a resistência, Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, toda a resistência caia por terra, oh Pai, todo pensamento contrário, que às vezes vem de uma cultura, Senhor, que às vezes vem de um sofisma, de uma mentira de Satanás, lançada sobre esse coração, essa mente, que vem tentando distorcer, falando que não é bem assim, que não é bem dessa maneira, falando na mente e no coração, falando não, mas não precisa de tudo isso. Oh Pai, é a tua palavra quem declara, é a tua palavra que nos diz que precisamos ser sal e luz. Se não for dessa maneira, não podemos andar contigo, não podemos pertencer ao Senhor. Pai, é a tua palavra que nos mostra isso, e assim nós precisamos andar. Pai, em nome do Senhor Jesus, que todo o engano de Satanás que tem sido lançado sobre essa mente, esse coração, que caia por terra. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo todo o agir de Satanás contra essa vida, eu paraliso toda a obra de Satanás contra essa casa, todo o levante de Satanás contra essa família, contra essa vida, contra essa casa, contra esse meu irmão, contra essa minha irmã, para paralisar a obra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, caia por terra agora, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a obra do Senhor. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, e Ele irá terminar no tempo certo. Em nome do Senhor Jesus, que a tua igreja se levante, que a tua igreja seja despertada, aquele que dorme seja despertado, seja levantado, em nome do Senhor Jesus. Que o teu Espírito sopre o teu vento dos quatro cantos deste lugar, e traz vida, e traz vida, e traz vida, e traz vida à tua igreja, e traz vida para a casa dos teus filhos, e traz vida a Zoe, a própria vida de Deus sobre a tua igreja, sobre os teus filhos, nos tornando uma igreja avivada, nos tornando um povo cheio do Espírito Santo, cheios, plenamente cheios do teu Espírito, até transbordar, ó Pai, com os corações em chamas, assim como Jeremias, que não conseguia se conter, não conseguia se calar, porque a chama do Senhor, a palavra do Senhor ardia no coração dele, e ele abria a boca e confessava ao Senhor. Deus, que os teus filhos, que essa igreja, que nós sejamos nesse lugar, oh Deus, o teu povo, a tua luz, o sal dessa terra, nos quatro cantos de Aragaças, nos quatro cantos do Vale do Araguaia, Senhor, que sejamos o sal para dissipar, oh Deus, para tirar toda a podridão, que nós sejamos a luz para dissipar a escuridão do ocultismo, a escuridão, oh Deus, da maldade, do pecado, da
prostituição, da lascívia, em nome do Senhor Jesus, para dissipar a escuridão, oh Deus, da homossexualidade, em nome do Senhor Jesus, do adultério, da bebedice, da chocarrice, em nome do Senhor Jesus, que nós como igreja neste lugar, venhamos a brilhar a luz do Senhor, e essas trevas sejam dissipadas para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, nós te louvamos, pois o Senhor é bom e a tua fidelidade dura para sempre. O Senhor é bom e o Senhor nunca nos deixa, nunca nos desampara, mas o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem nos mantém de pé. Eu te louvo pela tua fidelidade, pela tua bondade. Obrigado, Senhor.